Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação para você do episódio maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você que está aí sabe que o nosso maior propósito é levar para você informação de qualidade. A gente sabe que a internet é recheada de informações nem sempre verdadeiras, de fake news, e o nosso objetivo é o contrário, é trazer para você informação boa. Para que a gente possa continuar trazendo para você isso, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe o Pod Doutor. Quem compartilha o Pod Doutor, espalha a saúde. E como que a gente traz para você informação de qualidade? Através das maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente conversa aqui. Hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Alberto Mendes, médico ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas da mesma faculdade, especialista em tornozelo e pé, membro da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia em pé e tornozelo. É uma honra tê-lo aqui, Alberto Mendes, colega meu de faculdade. Muito obrigado por ter aceitado. Vamos bater esse papo aqui. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço Sidney e Moisés aqui. Vamos tentar esclarecer algumas coisas aí para o pessoal ficar bem informado sobre uma das articulações mais importantes que a gente tem no corpo. Perfeito. Seja bem-vindo novamente, doutor Alberto. Obrigado. Eu vou conversar hoje sobre pé e tornozelo. Foi dito agora que é uma das principais articulações do corpo, né? Me fala um pouco mais sobre isso, sobre o tornozelo e o pé. Desde que a gente virou bípede, a articulação do pé e tornozelo é uma das mais importantes, entendeu? Sem o pé e sem o tornozelo você não anda, entendeu? Só se você tiver uma prótese. Então, se você não cuidar bem dessas articulações, você vai ficar completamente inutilizado. Evolutivamente, então, antes o ser humano andava de quatro, na verdade, né? A gente andava de quatro. A gente distribuía o peso em 4 patas, agora a gente distribui em 2. E a articulação do tornozelo é a articulação que recebe a maior carga do corpo humano. Então, se você pensar que força é pressão dividido por área, a pressão no pé é muito grande, porque é todo o peso da pessoa, a área é a menor. A área do tornozelo é a menor do que o joelho, menor do que o quadril. Entendeu? Então, você pensar nessa forma, só pela física, você já entende que ali a carga é enorme. Então, o impacto no tornozelo, independente da pessoa fazer atividade e não fazer, que nós vamos discutir bastante sobre isso aqui, está o tempo todo precisando estar firme e forte para receber essa carga. Enorme. Então, quando a gente pensa em articulação, a gente pensa em cartilagem, né? Cartilagem é o que suporta toda a articulação. Obviamente você tem ligamento, tem cápsula, tem tudo quanto é estrutura que segura a articulação, mas se você não tiver cartilagem boa, você não vai conseguir fazer nenhuma das suas funções. Então, quando a gente pensa em articulação do tornozelo ou nas articulações do pé, a gente pensa sempre em sobrecarga. A sobrecarga, ela pode ser tanto da atividade física, quanto do sobrepeso da pessoa, do peso adequado da pessoa, e quanto a forma com que ele usa essa articulação, como ele caminha, como ele trabalha essa articulação, e obviamente nem todo mundo é perfeito. A gente tem pessoas que nascem com alterações congênitas dessas articulações, então com certeza com o tempo essa pessoa vai ter algum problema mais sério no pé e tornozelo. Então a gente tem que analisar tudo. A gente já teve aqui episódios sobre quadril, por exemplo, com o grande Dr. Marcelo Cavalheiro, que você lembra, o velho Cavinha, nosso amigão, que explicou também essas várias estruturas do quadril. Também tivemos episódios sobre joelho, com o nosso colega Denis Barbosa também, brilhante. E para o tornozelo vale a mesma coisa. Tornozelo e pé, são várias estruturas anatômicas, pequenas, um pouco maiores, tendões, ligamentos, parte da cartilagem. Então, e todas essas estruturas que nós vamos discutindo aqui com o passar do nosso episódio, podem sofrer lesões, causar doenças, são passíveis de tratamento, precisa entender, ter informação para cuidar delas. Sim. É a mesma coisa.
É a mesma coisa, considerando que... Só que ele é mais sobrecarregado. Muito mais sobrecarregada, com articulações muito menores, né? Sim. No tornozelo, tudo bem. São 2 articulações ali no tornozelo, mas se você considerar a parte de trás do pé, que a gente chama de retropé, a parte do meio do pé, que a gente chama de mediopé, e a parte da frente do pé, que são os dedos, que a gente chama de antepé, só aí são mais de... Relembrando aqui, acho que são mais de 15 ou 20 articulações. Todas só no pé, tudo todas pequenas. Então, e recebendo o peso do corpo inteiro. Você tem 20 juntas ali para você cuidar. Você tem mais de 30 ossos ali no pé, entendeu? Então, junta é articulação, para quem tá lá ouvindo. Eu falei aqui no termo claro. mais popular para o pessoal Isso saber. aí. Articulação, às vezes não sabe. E se uma dessas 20 tiver desgastada, tiver doente, ela pode... Sim. levando a piora das outras também. E outra, quando eu vi recentemente na internet, o pé de um recém-nascido, o pé de uma criança de 5 anos e o pé do adulto, já nasce formado ou tem um caminho das articulações? Não. Boa pergunta. Não, você tem alguns ossos que você já tem uma formação intraútero, você tem alguns ossos que vão se formar com o desenvolvimento da criança, e você tem a ossificação completa do pé e do tornozelo no menino por volta dos 17 anos e na menina por volta dos 13 anos. Então já anda, faz esporte, tudo e não está 100% formado. Não. Por isso que é muito importante essa atividade intensa que está acontecendo física em criança. Então a gente vê hoje em dia, fratura por estresse, fraturas por estresse muito uso. Em criança. Por muito uso. Exatamente. Quando fala fratura por estresse é porque usou demais. Mesmo que tenha usado adequadamente. Então a gente vê muito isso e a gente vê muito sofrimento em criança nas cartilagens de crescimento, porque a criança ainda tem a cartilagem de crescimento. Mas isso é um exercício com carga, sem carga, ou só simplesmente correr? A maioria dos exercícios em crianças são com carga, né? Em função do peso dela para a estrutura. A maioria dos exercícios em criança são com carga. Normalmente são esportes de quadra, são jogos que vão ser lúdicos para a criança. Nenhuma criança faz Tai Chi Chuan, uma criança faz yoga, entendeu? Mesmo as que nadam, né? Elas têm sobrecarga em membro superior, né? Não no membro inferior, não no pé, não no tornozelo, mas tem sobrecarga. Então tudo isso é o que você perguntou, né? A criança ainda tem cartilagem de crescimento. E a gente pode dizer que essa fala nos remeta ao fato de que, como ainda não se formou completamente essa articulação, a lesão nesse momento ela é grave porque vai alterar na fase adulta, ou estou falando bobagem? Exato. Se a criança tiver uma lesão na placa de crescimento, que é por onde cresce o osso, entendeu? Ela pode ter uma sequela, sim. Existem algumas sequelas que a gente conhece, são algumas doenças conhecidas por lesões de placa de crescimento, que é uma cartilagem, né? Que a gente chama de placa fisária, que é a placa de crescimento. Então essas lesões na infância, se não tratadas, elas podem levar a sequelas na fase adulta. Entendeu? E você atende lá também? Atendo. Pediátrica? Atendo. Eu só não atendo recém-nascido, né? Com deformidades congênitas. Sim, depois a gente fala sobre pé torto. Porque essas coisas, elas dependem de um serviço mais institucional, né? Em consultório, assim, é difícil você atender, porque você tem que ficar fazendo trocas de aparelho gessado, de gesso, essas coisas todas, então é difícil, isso é mais coisa institucional. Mas a gente atende bastante criança, e o que a gente está vendo hoje é muita criança fazendo esporte, e a gente sem orientação. Sem orientação. Porque a gente sempre fala aqui, né? Eu estou tentando chamar você de Dr. Alberto, mas estou lembrando do alfinete, e pode me chamar de Júnior também, logicamente.
né? Mas a questão que é o grande objetivo desse podcast é levar informação, que é o tesouro na questão da prevenção. Então o que você está falando é que cada vez aumenta mais o número de jovens, crianças que estão entrando no mundo do esporte. A gente já falou aqui, por exemplo, beach tênis, que são esportes, todo esporte é de energia, né? Sim. Independente do seu tamanho, mas elas estão entrando um pouco sem orientação. Então Exato. precisa tomar esse cuidado. Claro que ninguém aqui fazer exercício é ótimo, né? Mas tem que ter algum tipo de orientação para não se machucar. Exato. O que está acontecendo na criança e no adolescente normalmente é a sobrecarga de exercício, né? Então hoje ou a criança ou os pais querem que a criança faça tênis, futebol, basquete, vôlei, entendeu? Então ela não tem tempo livre. O corpo precisa de alguns dias de descanso, entendeu? Então essa criança faz atividade física toda hora porque ela gosta ou porque existe uma recomendação superior, alguma coisa, e o que a gente tem visto são algumas fraturas por fadiga em criança que não eram comuns. O pisar, o ato de pisar, o gesto de pisar, eu já percebi, tem pessoas que pisam mais com a ponta dos pés, pessoas que pisam chapado. Tem alguma forma correta de pisar? Isso pode influenciar no ato do esporte, esse pisar errado? Sim, muito. Desde criança? Sim. O tal do pé chato, ainda existe esse termo? Existe. Então hoje a forma normal de você pisar é que você faça o apoio do calcanhar na fase de apoio. E na hora que você for fazer o desprendimento do pé, que a gente vai chamar, que vai passar para a fase de balanço da marcha, quando o pé vai ficar suspenso no ar, você faça o apoio completo do pé. Começa no calcanhar, vai para o meio do pé e faz o desprendimento do pé com os dedos. Isso é o normal. Se você tem alguma deformidade que altere esse tipo de marcha, você vai ter dor no pé no começo e, consequentemente, com o tempo, você vai começar a ter lesões. Pode passar para outras regiões também. Sim. Essas lesões elas podem ser articulares, de tendão, de ligamento, tá certo? Então, se você tem as deformidades clássicas, né, que o Sidney falou, você pode ter um pé normal. O pé normal é aquele pé que tem um arco plantar normal. Já ouvi falar que, não sei se é mito ou não, atletas que têm um pé mais arqueado são melhores para esportistas, mais rápidos na corrida, e geralmente quem tem pé chato não vai ser bom no futebol. Exato. Tem isso? Tem. Porque assim, os dois tipos são patológicos, né? Então não é o pé normal. O pé normal é aquele que eu estava falando, que tem um arco normal, que ele faz o apoio completo do calcanhar, do arco e desprendimento do pé. O pé chato é aquele pé que não tem arco. E esse pé plano, que a gente chama de pé plano, ele é acompanhado do que a gente chama de uma pronação do calcanhar, que a gente chama de valgo. Então o calcanhar, ele desvia, os médicos, a gente fala para fora, mas o paciente sempre chega falando que ele pisa para dentro, entendeu? Mas na verdade é aquele pé que o arco desaba e o calcanhar prona, ele vira para fora. Então você já altera a pisada. No pé cavo, o arco ele é muito alto. Então você tem uma sobrecarga na região dos dedos, antes dos dedos, que a gente chama de metatarso. E normalmente nesse pé cavo o calcanhar vira para dentro. Então a gente chama de supinação ou varo. Então normalmente o pé plano a gente chama de pé plano valgo. E o pé cavo a gente chama de pé cavo varo. Nem sempre existe essa regra. Você pode ter só o pé plano sem o valgo do calcanhar, e você pode ter o pé cavo sem o varo do calcanhar. Mas essas alterações são alterações que vão levar algum dia o paciente no consultório. Quanto ao fato que você falou do esporte, no pé plano, como você tem uma dificuldade maior de desprender o pé do chão por causa do colapso do arco,
Quem tem um pé cavo, ele tem mais facilidade para acelerar, saltar e fazer movimentos laterais. Então, ele tem uma bênção aí para fazer essa atividade física, só que isso também dá problema. E esses tipos de pés, eles já acompanham desde o nascimento? Desde o nascimento, não. Você começa a desenvolver esse tipo de pé, se é um pé normal, se é um pé plano ou se é um pé cavo, você vai começar a desenvolver por volta dos 5, 6 anos de idade. Que vai ficar evidente. Isso, por isso que antes disso, toda criança, todo mundo nasce, é bom explicar que toda criança, é bom todo mundo saber, Isso. Toda criança, quando começa a andar, entendeu? Então, começa a andar, vai ter um pé plano. Ele ainda não tem o desenvolvimento do arco. Então, não adianta os pais quererem levar a criança, se for só essa queixa, obviamente, que a criança com 1 ano, 2 anos de idade, 3 anos de idade tem um pé chato. Vai ter, então isso é o normal. Tá? Então é bom esclarecer isso. Tá, então a partir dos 5. A partir dos 5, 6 anos, a partir dos 6 anos. E quem está nos ouvindo, como que ele vai... O que a criança sente? Dor ou nenhuma dor? O que o pai está olhando? Como que ele pode dar esse gatilho para chegar até o ortopedista? Então, a primeira coisa que os pais observam é que realmente, a partir de 6, 7 anos de idade, ele olha às vezes o pé da criança e vê que ele pisa, eles falam pisa torto, entre aspas. Ele olha a criança andando e vê que está estranho. Esse torto que eu falo, ele pode ser tanto do pé plano, que entorta para fora, ou quanto do pé cavo, que entorta para dentro. Então, às vezes, os pais observam isso. A segunda coisa, que é a principal, na verdade, é analisar a dor. Então, a criança, ela sente dor, às vezes não reclama tanto de dor, mas ela cansa para fazer uma atividade que outra criança não cansaria. Entendeu? Então uma atividade leve, ela cansa. Mesmo no comecinho, 6, 7 anos na escola, já está correndo, Mesmo no começo. Mesmo no começo. Diz que isso é um alerta, né? Porque às vezes super alerta. Os pais podem julgar, ou o professor pode julgar que ela está desinteressada, está preguiçosa. Olha que legal. Isso, e normalmente nessa fase, às vezes a criança não reclama de dor no pé, é uma dor mais irradiada, então reclama de dor na perna. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, já foi dito em alguns podcasts aqui que o corpo é tratado como uma unidade. Sim. Ainda mais a questão ortopédica, se você tem um desvio, um não pisar normal, uma simetria, exatamente, sim, pode irradiar para o joelho, quadril, pode chegar até os ombros, por exemplo? Aí não, já tá membro superior não, mas até a bacia sim. E ao contrário... E sempre é bilateral também? Só para também... Sim, quando você sempre é dos dois lados? Quando você tem uma alteração que não é simétrica, que não é dos dois lados, e normalmente é patológico. Aí você vai sempre pensar numa coisa mais patológica, não grave, num problema de desenvolvimento. Quando afeta somente um lado, é patológico. Sim, quando chega um paciente, pode ser criança, pode ser um adulto que tem um problema só de um lado, normalmente é mais patológico. Mas peraí, voltando então. Então quer dizer que o pé cavo ou o varo, nesse momento a gente não pode chamar de doença? Não. Não. Só uma questão de desenvolvimento. Entendeu isso? Isso é importante. Então ainda não é doença, é uma questão do desenvolvimento, mas precisa ser cuidada e monitorada. O que o ortopedista de pé e tornozelo analisa quando atende uma deformidade dessa, seja em criança, adolescente ou adulto que foi pela primeira vez no consultório por conta desse tipo de pé, é se esse pé é flexível ou não. Tá? Então você olha um pé, você examina o paciente em pé, sempre. Você pede para ele fazer alguns movimentos, aí você põe ele sentado ou deitado e vai examinar a mobilidade das articulações do tornozelo e de todas as articulações do pé. Se a gente observa alguma rigidez ou alguma anormalidade, a gente provavelmente esse pé tem algum tipo de patologia. Ela pode ser uma patologia que foi se desenvolvendo na infância. No pé plano, a mais comum
é uma fusão anormal entre dois ossos, que a gente chama de coalizão ou barra óssea, que às vezes começa a ossificar, começa a ficar mais rígido por volta dos 10, 11 anos de idade, que é quando a criança vai ao consultório. Porque até lá ela não teve Ela nenhuma não tinha sintoma nenhum. disfunção. E às vezes tem adultos que chegam com essa patologia no consultório sem saber que tinha esse problema. Há muitos anos. Começou a doer depois na fase adulta. Então, o básico... Começou a doer na fase adulta. Existe essa possibilidade. Mas ele já tinha o pé, o cavo. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente analisa, a gente ouve a história dos pais, né, numa criança, e vai examinar. Se esse pé for flexível, tiver articulações móveis, tudo, e a marcha dessa criança é uma marcha normal, a gente vai só observar e vai orientar o pai. Falar, olha, ele vai ser um adulto com pé chato, ele vai ser um adulto com pé cavo. Isso não quer dizer que ele vai ter problema na vida nenhum, entendeu? Agora, se esse pé for rígido, tiver alguma rigidez, alguma coisa, aí normalmente a gente complementa o exame físico com o exame de imagem. Mas esse pé pode afetar o tornozelo? Sim. Aí começa a complicar. Sim, tá tudo ligado, tem muita ligação. Mas não são todos que vão alterar. Não são todos. Tem gente que consegue fazer, é o que você falou, tem atleta hoje que tem um pé, você olha o pé desse atleta, você fala, esse paciente não corre. E ele faz 100 metros rasos. Então, se ele se adaptou a esse pé chato ou ao pé com arco maior, ele não vai operar, não vai precisar operar, fazer fisioterapia, nada, vai levar a vida. Exato, mas se ele for um atleta de alta performance, ele vai sofrer, né? Como sofre o Nadal, que tem um pé plano. Ah, é? O Nadal sofre por causa do... Nadal tem um pé plano, o Nadal tem uma patologia da infância, entendeu? Que é uma dessas patologias que podem levar ao pé chato, além dessas fusões que eu falei óssea, é um osso acessório que tem no pé que chama navicular acessório. Entendeu? Ele teve um probleminha nesse ossinho acessório que ele tinha, teve uma necrose por falta de vascularização na infância, eu não sei como ele tratou isso, treino de alta solicitação e hoje provavelmente ele joga à base de infiltração ou não joga mais, né? Nem jogou os últimos torneios, né? Entendeu? Então o caso do Nadal é um caso que veio da infância e ele foi segurando. Mas essa necrose que teve agora no navicular, ele teve na fase adulta? Isso, ele teve na fase adulta. Ele teve provavelmente na infância, é um osso acessório que 10% da população às vezes pode ter, e desses 10%, às vezes 80% não tem nenhuma queixa, nem sabe que tem, só vai saber se um dia radiografar, e uns 20% pode começar a ter problema. O problema maior, às vezes, é que leva a um pé plano, um pé chato, às vezes está associado ao pé plano. Esse ossinho às vezes dói, tá certo? Então... o que aconteceu com o Nadal é que ele desde a infância tem esse problema e hoje ele tem um problema mais sério que provavelmente ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? E aí provavelmente é fim de carreira, né? Perfeito. Foi falado de ossinho, já ouvi falar um osso famoso no pé, não sei se você de casa já também, já até imagina, doutor, o esporão? Esporão. Na verdade o esporão não é um osso, né? Não, o que Na verdade é uma formação. Como se fosse, como o próprio nome diz, esporão é um nome popular, né? É como se fosse uma espora, né? Se você pensar numa espora de uma bota, alguma coisa, é um bico de osso que, na verdade, a gente chama de entesófito. É o nome científico certo, é entesófito. Esse osso ele vai se formando por tração ou da fáscia plantar, que é a capa da musculatura da planta do pé. Então a tração dessa fáscia pode causar um estiramento contínuo a longo prazo que vai formar um bico de osso ali que a gente chama de esporão. Pode ser na planta do pé, que é o esporão de calcânio na planta. Você pode ter o esporão de calcânio, do calcânio é aquele osso do calcanhar, que tem na parte de trás, que é pela tração do tendão calcâneo, que é o famoso tendão de Aquiles.
Isso começando tudo por causa lá da infância, não foi tratado, não foi visto. Na infância Não. você não tem isso. Não, mas a má formação não vem de má formação? Não tem a ver com o esporão. Não, o esporão é um problema do adulto. Tá? Porque o esporão aparece a longuíssimo prazo com a solicitação contínua do pé, a criança ainda não tem isso. Só para entender, o esporão, então, eu ouvi falar a palavra tendão. Tem alguma coisa a ver diretamente com o tendão no calcanhar? Tem, com o tendão de Aquiles. Tem. Quando você tem uma hipersolicitação ali pela atividade física que você faz. Sobrepeso também, ou quando você tem um encurtamento desse tendão ou o encurtamento do músculo do tendão, que é a panturrilha. Então, se você tem uma panturrilha curta, não sei, às vezes você vê crianças, às vezes andando na ponta do pé, entendeu? Ou mesmo adulto, às vezes, que anda um pouco na ponta do pé. Ele anda na ponta do pé em função do encurtamento do ligamento ou andar na ponta do pé causou o encurtamento? Não, na criança normalmente é pelo encurtamento. E no adulto já é provavelmente um vício de marcha ou Tem então... a ver com o uso de salto ou não? Sim, na mulher principalmente. Tem bastante a ver. Principalmente. Então quer dizer que o uso excessivo de salto... Porque na verdade nós somos... A evolução chegou até a gente... Hoje, né, como a gente estava falando, andava de 4 apoios, anda em pé. Aí vem um salto, né? Que Sim. Sai dessa evolução, né? O uso do salto, então, ele pode causar o encurtamento da musculatura da panturrilha, do tendão e todo esse conjunto posterior da parte de trás. Sim, ele causa. Então, a mulher que vive com o salto o dia inteiro e aí ela chega em casa e tira o salto, ela ficou o dia inteiro com a panturrilha e o tendão de Aquiles encurtado, relaxado. Se você levanta o calcanhar, você relaxa a panturrilha, certo? Se você abaixa... Seria o contrário. Se quando levanta, não contrai a panturrilha? Você contrai a panturrilha para subir na ponta do pé, mas se você tiver com o seu calcanhar apoiado, você não precisa fazer força, entendeu? Certo. Tá? Uma coisa é você trabalhar a panturrilha e usar a panturrilha para subir. Agora, se você fica com um salto o dia inteiro... a relaxada curta. Ela tá lá encurtada, porque tá com o salto 10, salto 12. Ela chega em casa ou no fim de semana, ela vai colocar uma rasteirinha ou uma sapatilha. Então, esses estiramentos que a mulher sofre do salto e depois desce do salto, tanto que ela não consegue, às vezes, andar sem salto, de tanto salto que ela usa. Por quê? Porque dói a panturrilha. Então, esses estiramentos que você vai tendo, você pode causar uma tração maior no calcanhar, que é onde o tendão de Aquiles está ligado. O tendão de Aquiles está inserido no calcâneo. Ali você pode formar um esporão. E na planta do pé a mesma coisa, que é o esporão plantar. Que deve doer demais. Dói demais, porque inflama. Às vezes o esporão não dói tanto. O que dói é o que está inserido no esporão, que é a fáscia plantar. A fáscia plantar é uma estrutura menos elástica do que um tendão, é a capa de músculo, entendeu? Então ela não tem... Por baixo do pé. Por baixo do pé, então mas ela tudo interconectado, exato, né? Ela não tem aquela elasticidade de um tendão, né? Ela é um pouco mais rígida, ela não distende tanto, então isso aí dói bastante. É o que mais a gente vê no consultório hoje em dia, normalmente, quando não é trauma, que é entorse de tornozelo, que é o mais comum, é fasciite plantar, que é a inflamação da fáscia plantar, que o pessoal, às vezes, já chega falando que é o esporão. Mas eu acho que só vai dar valor no pé em duas situações. Ou no caso de dor, ou quando recebe uma boa massagem no pé. Porque fora isso, o pé passa despercebido. Passa, então, por isso que eu falo. Você só começa a perceber que você tem pé quando ele dói. Porque até outro então extremo, a hora que recebe um relaxamento. Não, é uma coisa automática incrível. o pé. Você vai usando. Você nasce, você começa a andar. Aí você começa a brincar. Aí você vai para a escolinha de esportes. Aí você vai usando o pé. Aí você vai viajar, anda. Você só vai perceber que o pé é importante quando você não consegue andar, quando você tem que parar no meio do caminho, ou quando você não consegue encontrar um calçado que vai te causar conforto.
Qualquer sapato que você experimenta dói. Mas por aí algum já... motivo. Isso. Aí já é no caso que já não tá muito legal. Exato. O esporão exato. com sapato ruim Sim, aí é uma bomba. Sim, é bomba. E o esporão, avançando um pouquinho, daí é tratamento sempre cirúrgico? Não. Normalmente o esporão é tratamento clínico, não cirúrgico. Primeira coisa que a gente faz, a gente orienta o calçado do paciente. Primeira coisa. Tá? Então, normalmente... Palmilha adequada? O paciente que chega com dor no esporão, uma dor de curto prazo para esporão, a gente fala uma dor há 2, 3 meses, entendeu? Diferente, a gente até acha que 2, 3 meses é normal. É muito tempo, mas pro esporão, para faceite, não. Então a gente muda o calçado. A gente orienta para o paciente não andar descalço, usar sempre uma elevação no calcanhar, não um salto alto, uma elevação de 1,5 cm, 2 centímetros. Essa elevação, que é o salto, tem que ser sempre de borracha. A gente pede para o paciente alongar bastante a panturrilha e a planta do pé. Isso que eu ia perguntar, alongamento, exercício localizado deve facilitar alguma coisa? Então, tudo isso é o diferencial. E a gente tira, às vezes, o paciente que está com a dor de um esporte de impacto. Então, normalmente é corredor. Tá? Então, é corredor. Quem corre muito e tem o esporão, a gente tem que afastar um tempinho esse paciente até ele melhorar a dor. Quando você não melhora com esse tratamento Deixa convencional... eu te outra coisa. E o cidadão que trabalha em pé também ou não? Também, mas menos. Melhor não ficar. Menos. Porque também dá uma lesada. Mas se ele tem um calçado, se ele usa um calçado adequado, que tenha uma elevação do calcanhar, que seja de borracha, tudo isso dificilmente ele vai ter, a não ser que ele tenha um sobrepeso. Exato. Tá certo? Então, o fator de pior prognóstico, às vezes, na facete plantar, nem é a atividade física, nem é o calçado, é o sobrepeso. Tá? Porque aí dentro daquela conta que você fez da pressão sobre a área. Exatamente. Então tem isso. Quando o paciente não melhora com essas orientações, ou às vezes não melhora sozinho, porque às vezes a dor melhora sozinha, às vezes a facete plantar, às vezes tem uma remissão espontânea. Quando ele decide ir no médico, sumiu a dor. Existe isso, bastante. Quando não melhora com nada, o que a gente usa hoje, que é padrão ouro hoje de tratamentos, é o tratamento da terapia por onda de choque extracorpórea. Uma onda mecânica. Não é o choquinho da fisioterapia. Isso que eu ia perguntar, Não, é uma onda mecânica. É uma alteração da litotripsia que bombardeava cálculo renal, só que é uma máquina feita para pequenas articulações. Entendeu? Cotovelo, ombro, pé. E o padrão ouro hoje para você tratar uma faceite plantar, que é o esporão, né, entre aspas, crônica, que não melhora com nada, é a terapia por onda de choque. Quem faz isso hoje é sempre médico, né? Ou ele é fisiatra ou ele é ortopedista, especializado em onda de choque. E ele que aplica isso, e a gente tem bons resultados, com remissão às vezes total. Quer dizer, totalmente não invasivo e levando a um resultado final de cura bem alto. Exato. E aí... E mudar os hábitos também, né? Exato. Quando o paciente fez tudo isso e não resolveu, você vai ter aí mais ou menos 1 ano de história. Falou, 1 ano, não com dor contínua, mas vai e volta. Medicação. Recrudesce tudo. Então aí você pode partir para o tratamento cirúrgico, onde você tira um pedaço da fáscia, que é um pedaço patológico, inflamado, espessado, e quando ele tem o esporão associado, que às vezes nem tem o esporão, você tira o esporão também. Raspando. Isso. Raspando. Mas se dá no comecinho da terapia também não responder, eventualmente pode ser antes dessa cirurgia, para poder a pessoa continuar com a qualidade de vida boa. Pode, mas é difícil. Porque como a gente sabe que melhora, se o paciente tiver paciência, às vezes ele consegue escapar da cirurgia, porque a cirurgia também, ela é ótima, mas ela não tem um resultado imediato, né? Se tivesse resultado imediato, ninguém ficava esperando 6 meses uma melhora, né? Sim. Tá? Você estava falando também, falamos da fáscia, falamos das deformidades ou
da evolução normal do pé, e você falando do tendão calcâneo, tendão de Aquiles. Muito importante. O tendão, como é um tendão, né, Moisés? A gente na outra tava falando. Você perguntou se ligamento, daí dava segue. É um tendão, e também tem as patologias do tendão calcâneo. São importantes. Muito importante. O tendão calcâneo é o tendão mais forte do corpo humano. Mais forte. Você pensa em qualquer outro tendão. Peraí, então vamos lá. O tendão de Aquiles, que é falado como se fosse uma fraqueza, na verdade é o tendão mais forte do corpo. Na verdade tem não um mito por trás. Então, mas é que o mito é que se você cortar o tendão de Aquiles, você mata o paciente. Essa é a figura e ele levou mitológica. uma flechada lá no tendão. Exato. E aí, Eu já ouvi outra, que ele foi batizado pelo pé, daí não pegou o tendão. Não, na verdade, a figura mitológica era que você... Essa flechada acho que foi do filme também que eu vi. Em vez de você flechar o coração, você flechava o tendão de Aquiles. Entendeu? Que é o que o doutor tá falando agora. Cortou o tendão. Você matava o guerreiro. Verdade, certo? Sim. Essa é a figura mitológica. E aí, se a gente pensar nisso hoje, no mundo moderno, se você romper o tendão de Aquiles, você pode romper o tendão, ele rasga. Ou você pode ter uma dor crônica no tendão, ele inflama, uma tendinite, uma outra alteração do tendão. E esse paciente aí não consegue fazer nada. Ele não consegue. A importância do pé. O paciente que corria não consegue mais correr. O paciente que jogava tênis não consegue mais jogar. O paciente que jogava beach tênis não consegue mais jogar. Basquete, O vôlei. trabalhador não consegue trabalhar. Não, ele vai começar... Ele entra até em depressão, né? É certo? Muito desconforto. E o que rompe, que seria o caso mitológico, né, do Aquiles, ele só vai conseguir ganhar uma força mais ou menos normal, igual ao outro tendão que não rompeu, depois de 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio de depois de operado. Bom, mas pelo menos já tranquilizou. Então alguém que não conseguia jogar, depois de 1 ano e meio, 2 consegue voltar a jogar, fazer sua atividade. Volta. Se você for pensar num esporte de alto rendimento, esse paciente não volta normalmente. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque quando rompe o tendão, já é uma ruptura num paciente, de um atleta mais velho. Nenhum atleta muito novo rompe o tendão. O rompimento de tendão, ele acontece a partir dos 40 anos de idade. Então ele já está em final de carreira. Quando acontece um pouco antes, também vai estar em final de carreira hoje no atleta de alto rendimento. Então, às vezes, ele não volta porque ou ele está velho, tá certo? Ou porque ele não consegue voltar no mesmo nível do grupo. Tem algum caso, por exemplo, foi falado da planta do pé, do tipo de pé do Nadal, rompimento de tendão de Aquiles de algum esportista? Tem Dr. vários. Roberto, lembra? Vários. De atleta? De Aquiles? Isso. Tem, você tem acho que o mais emblemático é o Kevin Durant, né, da NBA, do basquete. Kevin Durant rompeu e re-rompeu, né? Rompeu, voltou, re-rompeu e voltou. E aí rompeu de novo? Não, ele rompeu 2 vezes. Ele rompeu a primeira vez, depois operou. E por que rompe e como funciona na hora esse rompimento? Essa é uma história interessante. O rompimento do tendão é o seguinte, nenhum tendão normal rompe. Tá certo? Então, se tá doente o tendão. Se você rompeu, é um tendão doente. O problema é que 80% dos pacientes que rompem o tendão, eles não sabem que tem o tendão doente, porque esse tendão nunca doeu. Ou se doeu, era uma dor que nunca atrapalhava os treinos e os jogos. Então, esse normalmente o tendão que rompe é esse. O tendão de Aquiles fica atrás? Isso, é a ligação da panturrilha, do músculo da panturrilha, com o calcâneo, que é o osso do calcanhar. Um pouco acima do calcanhar, aquele meio fino, fininho. Isso. É o que você estava falando. Fino, né? Não, é largura de um dedo. Que você consegue pegar. Consegue pegar isso, exatamente. Ele é grosso. Ele é grosso. Ele é grosso, mas ele é mais cilíndrico. É diferente do tendão do joelho, o tendão patelar, ou do quadríceps, né? Ele tem uma estrutura diferente, uma anatomia diferente, mas ele é o mais forte do corpo. Se você botar tendão de joelho, tendão de Aquiles, tendão numa máquina de força, o último que vai romper, se você fizer tantos 1000 newtons de força ali, é o tendão de Aquiles, entendeu? Então, quando você
esses atletas aí, eles rompem o tendão. Mas normalmente eles rompem porque o tendão já estava doente, como sempre. Mas ou é porque... constitucional esse tendão doente? Ou ele já tinha sido tido microlesões? Então, você ou as duas pode... coisas? Quando diz constitucional o tendão Que doente... nasceu já, o que Nasceu, ok. Não, é diferente. Não, esse tendão, o tendão que rompe normalmente era um tendão que sempre foi normal e que silenciosamente foi alterando por fatores mecânicos, que você vai alterando toda a estrutura do tendão, a estrutura interna do tendão. Normalmente o principal é colágeno. Então você vai tendo uma alteração, você pode ter causa genética para isso, entendeu? Você pode ter alteração de colágeno em vários tendões. Só que no tendão de Aquiles, que tem uma hipersolicitação, ele vai sofrer mais. E você pode também ter causas iatrogênicas, né, de lesões do tendão de Aquiles, que normalmente são as infiltrações que esses atletas fazem normalmente com o uso de corticoide. Então a infiltração de corticoide ela é completamente contraindicada em tendão, né? Tá? Porque a gente já sabe que o corticoide dentro do tendão ele causa uma alteração de todo o tecido tendíneo e isso pode levar fatalmente a um rompimento. E quando rompe, a cirurgia, de uma forma leiga, é costurar? Isso. A gente une as duas bordas e imobiliza, obviamente, depois da cirurgia. E hoje em dia a gente tem técnicas menos invasivas, então a gente faz microincisões e consegue suturar e como você agride pouco a pele, a gente consegue fazer uma movimentação e uma fisioterapia precoce, que é o que também estimula a consolidação melhor do tendão. Então, de tempo de mobilização, mais ou menos... 6 semanas, de 6 a 8 6 a 8, depois já pode iniciar a fisioterapia e depois... Não, você inicia a fisioterapia já no meio do caminho. Com 2, 3 semanas você já inicia a físio, só que é uma físio ainda sem você ficar em pé. Uma físio que você vai trabalhando a força do tendão, entendeu? Então já vai trabalhando liberando o tendão de aderência na pele, né? Porque esse tendão é complicado, ele não tem gordura em cima quase, né? Pode causar fibrose também. Isso, exato. Ele vai fazendo aderência, exatamente. Por isso que hoje a gente usa essas técnicas menos invasivas, porque antigamente a gente fazia um corte em toda a extensão do tendão, isso dava muito problema, às vezes, de cicatrização da ferida. Entendeu? Hoje, com essas técnicas, a gente normalmente tem pouca complicação da pele e a gente consegue dar movimentação precoce. O problema na cicatrização poderia lá na frente facilitar um novo rompimento. Sim. Então, assim, se você sente que a sua sutura ficou perfeita, você tem que deixar a sutura tensa, né? O paciente que sai da sala de cirurgia quando opera um tendão, ele sai com o pé para baixo. Ele sai assim, entendeu? Que é para deixar a sutura bem folgadinha. Depois é que você vai ganhando um pouquinho de alongamento, mas nunca alonga tudo. A gente não alonga, entendeu? Então, quando a gente sabe que esse tempo de 6 a 8 semanas, que é o tempo de recuperação de tendão, de qualquer tecido conjuntivo, né, que a gente chama, a gente já libera o paciente, faz os testes, obviamente, e já libera o paciente para começar a fazer um treino já mais forte, que é um treino em pé, entendeu? Para ficar em pé, voltar a andar... Então, ele volta a andar com 2 semanas com a bota. Ok. Com 2 semanas ele está pisando com a bota. Só que ele está pisando dentro da bota com o pé, que a gente chama em equino, com o pé para baixo. Porque a gente põe um calço embaixo do calcanhar. E aí ele pode pisar normal. Isso, como se fosse um salto. E ele vai pisando, entendeu? Ao final da 6ª, 8ª semana, a gente tira a bota. Aí já pode pisar. Aí ele já põe um tênis com um calcanhar um pouco mais alto, tudo, ele já vai se Prática esportiva 1 ano e meio depois. A prática esportiva de tendão de Aquiles, dependendo, a gente libera antes para piscina ou bicicleta, mas para esporte de quadra, esporte de impacto, essas coisas, ele só vai voltar a partir do 7º, 8º mês e vai voltar assim, não a nível competitivo. Uma das lesões mais demoradas, mais graves. Mais demorada e mais grave, sim. Sim. E aquela história da pedrada? A pedrada... Que é a pessoa do rompimento. Conta aí pra gente, Alberto. Então, a pedrada é típica, ela pode ser... Quase sempre. Ela pode ser ou o rompimento do tendão de Aquiles ou só uma lesão do músculo do tendão, que é a panturrilha, né?
Mas por que pedrada? Por que esse... A pedrada é porque o paciente olha para trás e pergunta quem que jogou a pedra. Quando rompeu. Ele Isso. não tem. A sensação é que alguém te deu uma Ele porrada. rompe, ele cai no chão e ele olha para trás e já xinga o cara que estava atrás dele. E Barulho. fala, faz barulho quando rompe, por né? que você me chutou? Entendeu? E não tinha ninguém. Na verdade, eles sempre falam que alguém chutou, né? A pedrada, na verdade, provavelmente é a sensação de como se tivesse levado uma pedrada, né? Então eles já chegam, o paciente já chega falando. E isso aí popularizou, né? E às vezes está até escrito em livro, né? Sim. E chega a fazer barulho quando rompe, dá para ouvir o rompimento. Faz barulho. Pelo tamanho do tendão, barulho forte. Isso. Então ela pode ser ou no músculo ou no tendão. Tendão muito mais grave. O tendão é mais grave porque se for no tendão, normalmente é cirúrgico. Quando é no músculo, normalmente não é cirúrgico. Perfeito. Avançando mais um pouquinho, então, falamos de fáscia, de tendão calcâneo, algumas deformidades, etc. E acho que é a maior procura de qualquer consultório de tornozelo e pé, imagino eu, que são os entorses de tornozelo. É a maior procura? É a maior procura. Então... Na verdade, é a maior procura em pronto-socorro, né? Normalmente em consultório também, mas em consultório às vezes o paciente já chega para acompanhar. Já está tratado. Já chega para acompanhar, ele já foi iniciado. No consultório pode ser que tenha, eu vi outro dia na internet, um caroço no meio do pé. Esse caroço no meio do pé é um caroço na fáscia plantar. É o esporão. Não é uma fasciite, não é o esporão. Esse caroço ele pode aparecer. Tem algumas pessoas que são mais propensas a ter esse caroço. Ele pode aparecer na fáscia plantar, que é a capa da musculatura plantar. Onde que era para ser o... Ou pode aparecer na fáscia da palma da mão, que a gente chama de fáscia palmar. Então pode aparecer na fáscia palmar, pode aparecer. Isso pode ter relação com diabetes, com problema na tireoide, com uso crônico de corticoide. E acaba... É outra coisa, isso aí é uma condição patológica da fáscia não traumática, que é o esporão, que é a fasciite. Então não tem a ver com trauma, aparece. Mas é comum? Não é muito comum, normalmente é benigno, a gente chama de fibromatose plantar, é um nódulo que aparece, às vezes 2 nódulos. Normalmente esse nódulo ele aparece numa região onde não tem o apoio total do pé, que é no meio do arco. Então não incomoda. Só se incomoda se passar a mão ali. Mas por que benigno? Pode ter maligno? Pode ter maligno, é raro. Você pode ter uma condição maligna da Tumores fáscia do pé. plantar. Que maligno aí seria câncer? Isso, aí seria câncer, que seria um tumor. Tá, você pode então ter. Não é porque tem a bolinha que é câncer, né? Não. Normalmente, 99% dos casos, essa bolinha ela é benigna, é um tumor benigno, que a gente chama de fibroma ou fibromatose plantar. Plantar, palmar na mão. Por que assim, tem uma relação com diabetes? Às vezes, não sei, a gente tem casos provavelmente com alteração de receptores de insulina, essas coisas todas que você tem o aparecimento desses nódulos. E às vezes em doenças reumáticas também. E faz o diagnóstico com a palpação, pede um exame de imagem e vamos em frente. Quando no exame clínico você já consegue ver se é uma condição ruim ou não. Normalmente é uma condição boa, que é a fibromatose, é o nome. Mas aí muitas vezes pode ir um paciente no consultório do ortopedista vendo isso e na verdade não é o ortopedista que cuida. É ortopedista que cuida. É sempre o ortopedista, normalmente o ortopedista de pé e tornozelo. Porque é superficial, mas não é na pele, Moisés. Não é um tumor de pele. Não é. Que você precisaria sim de um dermato. É isso que você perguntou? Não é na pele. Sim. É que... Ou no endócrino, sei lá, por causa disso. Não é. É que a fáscia plantar, ela está muito perto da pele, né? Se você considerar de baixo para cima, você tem a pele, aí você tem a gordura, que a gente chama de tecido subcutâneo, que nessa região aqui tem muito pouca. A gordura maior que a gente tem é embaixo do calcanhar, né? Ainda bem, né? Então... O criador fez isso para a gente apoiar ali, que é o nosso, que a gente chama de coxim subcalcaniano. E normalmente nessa região não tem gordura. Então você palpa, parece que é na pele. Tratamento? O tratamento você faz o diagnóstico e acalma o paciente, né? O diagnóstico ele é clínico e de imagem. A gente pede imagem. A imagem pode ser uma ultrassonografia ou uma ressonância.
E aí você vê que aquilo é uma condição benigna da fáscia plantar e se não estiver incomodando, deixa. Se estiver incomodando, a gente tira. Ou cirurgia. Ou se tiver uma dúvida no diagnóstico, a gente tira para fazer exame de biópsia. E já que falou da bolinha, então, antes de voltar ao entorse que a gente passou, aí existem bolinhas também lá na frente do pé, lá perto dos artelhos, né? Dos dedos, que aí já existem bolinhas mais não tão simples, né? Então, essas bolinhas, você está falando de calosidades? Não, de neuroma, por exemplo. Ah, tá. Então, veja bem. Que aparecem no exame de imagem, é por isso que a gente estava falando. Essas bolotas, bolinhas, a gente vamos chamar de coisa maior, um pouco maior, sim. que a gente chama de bolota, às vezes elas não são palpáveis, elas ficam numa região mais escondida. Então, você tem que analisar a queixa do paciente, você tem que examinar direitinho. Uma coisa, às vezes, muito comum, principalmente em mulher, é o neuroma. O neuroma, que tem um epônimo, que é o neuroma de Morton, né? Ele chama o neuroma de Morton. Ele fica entre os dedos. O neuroma, ele é já a doença? Ou ele é a doença. Ele é um espessamento, que é como se fosse um tumor no nervo, que a gente chama de nervo digital, que é o nervo que passa entre os dedos. Mas é 100% benigno. Benigno também. Mas deve assustar. Então vai no mesmo pensamento da bolinha mas na aí planta. tem que operar sempre? Então, não. Só se tiver sintoma? Isso. Normalmente quando o paciente chega no consultório é porque ele tem sintoma. Acaba operando. Raramente ele chega no consultório porque ele fez uma ressonância por um outro problema, ou um ultrassom por outro problema, e o radiologista laudou lá, neuroma. Aí o paciente fala, opa, vou no consultório. Se ele não tiver queixa nenhuma, não vai fazer nada. Mas seria o certo ele procurar, né? Isso. Aí ele achou lá uma alteração. Achou uma alteração, ele foi lá. Usar essa informação seria exato, mas a maioria que vai é porque tem sintoma. Vai porque sentiu dor. O sintoma é dor, sensação de choque na planta do pé e às vezes irradiação para os dedos, dependendo do local do neuroma. Esse neuroma, essa dor e o tamanho do neuroma piora com o tipo de calçado, por isso que é mais comum na mulher. Porque ele piora com o bico fino, porque você comprime os dedos, e piora com o salto alto, porque o neuroma ele é na planta do pé. Então, se você aumenta o salto, você aumenta a pressão no nervo. Dr. Sidney, será que esse é um dos episódios onde tem maior incidência em mulheres? Em função de salto alto? Talvez o único, apertado, né? Que não dê pra gente falar qual o motivo que os homens morrem mais e mais cedo, né? É verdade. As mulheres são as que mais vão procurar por causa desses sintomas. As mulheres são as que mais procuram e as que a gente mais opera. Quando a gente faz diagnóstico no homem, o homem a gente consegue às vezes controlar essa dor que ele tem por causa do neuroma só com a mudança do calçado. Então o homem consegue usar um sapato de bico mais largo, o homem não usa salto. Ou no caso da pergunta do Dr. Sidney, no caso de torção, aí deve ser os homens. Não, hoje em dia você tem muita mulher, porque tem muita mulher fazendo esporte, muita mulher. Então finalmente vamos falar sobre os entorses, que são o carro, é o mais importante, não diria, mas é a condição traumática, né? A gente pensa em trauma e a gente sempre divide a ortopedia em trauma, né? Ou em patologias, né? Coisas que vão se desenvolvendo, né? Então, no trauma, o entorse é o mais comum. E hoje em dia a gente está vendo muito mais entorse em mulher, porque elas estão fazendo muito mais esporte, principalmente beach tênis. Dá entorse muito à vontade. Entorse no beach tênis. Porque precisa do deslocamento lateral bastante, aquela muito areia entorse. Trava o pé. Isso, exatamente. E torce joga descalço. Exatamente. Joga descalço, a areia é fofa e normalmente quem está indo para o beach tênis está indo sem muito condicionamento físico. Tá, agora vamos para essa modinha. A gente falou já isso aqui, né? A gente acha extremamente importante a existência quando apareceu um crossfit ou as corridas de ruas e o beach tênis, que leva mais gente à promoção de saúde. Isso, ótimo. Mas precisa procurar ajuda. Se você não tem problema, não tem idade para começar exercício, né? Não tem idade, não tem peso, não tem preparo. Todo mundo pode começar a qualquer momento, com raras exceções, claro, né? Coisas mais graves
cardíacas. Mas precisa procurar uma ajudinha inicial para ver como aquilo pode se desenrolar, que nível você vai começar, para não se machucar. Sim. E pro entorse vale muito isso. Sim. Quem não tem um preparo mais de força, nunca treinou perna, Sim, sofre sim, mais. Sim, e mesmo o tipo do pé que a gente começou a falar no Tipo começo. do pé, tipo entendeu? do pé. Eu posso falar para o paciente, falar, ó, você tem uma propensão maior a torcer, entendeu? Você tem uma propensão maior a ter Que seria o pé chato, por exemplo. Na verdade, quem torce mais é o outro tipo de pé. O pé. Por quê? Cavo. Porque você lembra que eu falei que o pé cavo, que é a curva maior, que é o contrário do chato, Vai pra normalmente ele já tá no meio do caminho para torcer, entendeu? Ele Porque tá no naquela meio. freada ele já acaba Isso. de torcer. Não que quem tenha pé chato não torce também. Mas normalmente é mais fácil quem tem o pé cavo torcer. Mas ele pode jogar mesmo assim? Ele que pode. O Dr. Alberto acha? Se ele não tiver nenhuma condição anormal no ligamento, nos tendões que a gente examina tudo, ele está liberado completamente para jogar. E ele tem que usar alguma coisa especial? Ajudaria ou isso tudo é balela? Então, Porque nos você vê no esportes... joelho, às vezes, né, uma proteção Pra entrar de tênis, o beach tênis vai ser chacota. Não, na verdade... Não, mas pode ser por Sim, mas um tornozelo. eu acho que às vezes pode entrar de tênis se for proteger. Eu acho que de tênis eles... É uma regra, eu acho, que não pode. Eles às vezes usam uma sapatilha. Mas que protege. Não protege. Tornozelo não. Não. Protege às vezes algumas coisas na planta do pé, mas tornozelo, que vai proteger uma tornozeleira. Tornozeleira de elástico não vai segurar nada. O que vai segurar é uma tornozeleira que vai ser um pouco mais rígida. Tá? Então uma tornozeleira que a gente chama de semi-rígida. Essa tornozeleira, ela atrapalha muito a performance. A não ser que seja em outro tipo de esporte. Então, se você for jogar, por exemplo, vôlei, essas coisas, se você olhar hoje seleção, time profissional de vôlei, seleção brasileira, todo mundo às vezes está de tornozeleira profilática, às vezes, ou porque já teve entorse. Quem nunca teve entorse, quem não tem nenhum problema, não precisa usar nada. Eu já até ouvi falar que quem nunca teve não deve usar Não. tornozeleira porque pode até atrapalhar Não, exatamente, você atrapalha o músculo. Músculo não, perdão. Isso, você atrapalha, você diminui a força muscular e você piora uma das coisas que é mais importante no pé, que a gente chama de propriocepção. A propriocepção é o sensório motor da pessoa. Então é o equilíbrio da pessoa. Então se você convive com uma tornozeleira, você esquece do posicionamento do seu pé. Isso aí é cerebral. E essa propriocepção ela é treinável. Essa também. propriocepção treina. Quem Dá treina pra isso é melhorar. fisioterapeuta que treina, ou se você fizer um trabalho funcional numa academia. E aí você reduz a possibilidade do entorse porque já está lá. Exatamente, porque tem muita gente que torce o tornozelo e não tem um ligamento ruim. O ligamento é normal. Essas pessoas que torcem o tornozelo, ligamento normal, o tratamento é puramente de treino de propriocepção. Doutor Alberto, qual foi a cirurgia mais cabeluda que o doutor já pegou na mão na mesa cirúrgica? Do nada. Sim. Ó, Do nada essa pergunta. veja bem, na minha época de residente do Hospital das Clínicas, a gente pegava uns traumas que o osso... Pé virado para trás. O osso vinha na sua mão. Como assim você vê na mão? O osso do paciente saía para fora. Fratura exposta, entendeu? Então chegava com o osso na mão, com o osso num balde, com água. O pé inteiro num Então balde. se você pensar em coisa cabeluda, que nem você perguntou, Exatamente isso. era na minha época de E dá para residente reimplantar? Dá para reimplantar o ou pé? de assistente de hospital público. Mas peraí, o pé chega num balde separado? Existe um osso no pé, é muito importante falar isso, existe um osso no pé que chama talos ou astrágalo, tá certo? Astrágalo é o nome antigo, o nome atual é talos. Esse osso, ele não tem nenhuma inserção de ligamento e nem músculo. Ele fica encaixado entre os outros ossos. Não tem ligamento ali ou músculo que segure ele no lugar. Então, se você tem um trauma grave no tornozelo, que abriu a pele, que a gente chama de fratura exposta, às vezes esse osso pode até sair para fora do pé. E para colocar no...
Dependendo de quanto tempo chega no pronto-socorro, você consegue colocar ele de volta. Senão, não, o paciente perdeu ali. E aí no hospital que tem Isso você me perguntou de coisa Exatamente cabeluda. isso, exatamente. Já pegou o caso assim? Sim, mas agora, atualmente, não mais, né? Porque a gente não está na linha de frente Sim. de pronto-socorro, essas coisas assim, né? De hospital terciário, né? Sim. Mas quanto tempo esse osso que foi dito pelo doutor para chegar na mesa cirúrgica e conseguir Algumas remendar? horas bem tratado, difícil. Porque quando ele sai do corpo, ele perde a vascularização. Você não tem mais os vasos que estavam entrando nele, E tem que manter da forma adequada. Então ele é um osso que mesmo se você reimplantar ele pode necrosar. Necrosar é falta de sangue e é um osso que morre e é um osso que às vezes fica sem função ali. Mas isso seria a coisa mais cabeluda. Agora as outras, atualmente, o grande desafio nosso no pé e tornozelo é cartilagem. Cartilagem. Por que Esse é o grande cartilagem? desafio, porque a cartilagem não regenera. Lembra que a gente teve capítulo sobre artrose? Todos os estudos hoje, então, todas as pesquisas, todas as empresas grandes estão investindo em estudo de regeneração de cartilagem. Até agora não tem, a gente tem as coisas que a gente usa, mas ainda Células não tem tronco, sucesso nada total. ainda conseguiu. Não tem sucesso, né? Uma lesão de cartilagem grande, no começo a gente falou que o tornozelo é a articulação de maior carga e menor área. Se você tem uma lesão de cartilagem grande no tornozelo, você já ocupa uma área enorme desse tornozelo. Então você já compromete essa articulação. Se você conseguir tratar isso adequadamente, você atrasa bastante o processo de degeneração dessa articulação que a gente chama de artrose. Doutor Alberto pega casos de cirurgia, como por exemplo torção, mas tem casos de torção do pé esquerdo virar totalmente para fora? Tem. Você tem entorse do tornozelo, Que é o mais comum? Que é o mais comum, e você tem entorse do pé. O mais comum é no meio do pé, que a gente vê bastante também em esportes descalços. Beach tênis ou esportes aquáticos que você, esqueci o nome, pousa, aquele esporte que você sai da água, aí vai pousar, pisa errado, ou então mesmo em futebol, em rugby e futebol americano, você tem lesões... É um esporte com tipo, espécie de uma pipa? Aquele esporte... Esqueci o nome. Mas também não. Vou lembrar que eu não sou da área. Sim. Mas assim... Kitesurf. Kitesurf. Essa lesão no meio do pé, ela é uma lesão de ligamento e é grave. No meio que o doutor está falando é onde... O meio do pé, bem quase no arco do pé. Que você faz um entorse... Vai quebrar no meio? Na verdade, pode quebrar no meio, os ossos que ficam no meio do pé. Tá certo? Essa articulação do meio do pé, a gente chama... entre o tarso, são os ossos do tarso, com os metatarsos, que são os ossos antes do dedo. Essa articulação tarso-metatársica tem bastante lesão de ligamento, que é por mecanismo de entorse. Obviamente, é um mecanismo um pouco mais rebuscado de entorse do que a entorse do tornozelo. Mas existe essa lesão, e essa lesão, às vezes, ela é negligenciada, ela é não diagnosticada em pronto-socorro e às vezes o paciente chega tardiamente no consultório com uma lesão dessa. Tardiamente o quê? Precisar de amputar? Não. Precisar de cirurgia, mas já está um pouco cirurgia tarde. Pesada, grande. Precisa de cirurgia, só que às vezes o paciente já chega tardiamente. Então o resultado não vai ser tão satisfatório vai ficar alguma sequela. Quanto operar ele no dia do trauma ou no dia seguinte. É porque a dor deve ser imensa. Ele não deve... Às vezes não, porque quando você imobiliza, ele vai no pronto-socorro, o pronto-socorrista, por algum motivo, está lotado, ou não examinou direito, não tem tempo de examinar, não tem exame de imagem adequado, ele às vezes passa batida essa lesão. Ele classifica como uma entorse de tornozelo, mas é uma entorse no pé, é diferente, certo? Entorse o tornozelo, se mobilizar, volta. Normalmente o entorse de tornozelo é tratamento clínico. Normalmente, você imobiliza, aí ele vai no pronto-socorro, aí a gente manda para físio, a gente troca a imobilização rígida, que é a bota, por uma tornozeleira, e ele vai ficar normalmente 80%, 85% vai bem. Esse entorse no meio do pé é mais complicado. Primeiro porque não foi feito o diagnóstico adequado.
E segundo, porque normalmente se entorce com uma lesão de ligamento ou com microfraturas nesses ossículos aí do meio do pé, é de tratamento cirúrgico. É na planta, né? É no meio do pé. É no meio do pé, então... é no meio do pé e na região do arco. Isso, ainda mais da importância do arco que foi falado. Isso é ruim, isso é ruim. Tem alguns atletas aí que eu com o meu sócio, a gente operou tudo. É complicado, volta, mas assim, volta a jogar tudo, mas... Vai sentir dor por resto. Mas às vezes dói, às vezes fica dependente de palmilha, né? Ou de uma chuteira, ou de um esporte, um calçado esportivo de sola mais rígida, para não dobrar tanto o arco do pé. E a gente falou desses entorses, o doutor Alberto falou desses entorses, então, que o tratamento é conservador, com imobilização e tal, mas tem alguns entorses de tornozelo que podem ter lesões de ligamento, até fratura de quinto dedo, aí já complica um pouco mais. Exatamente. Então, aí avança um degrau aí na... Fratura de quinto dedo? Do quinto metatarso. Explica pra gente. Quinto metatarso. Aí você vai lembrar do Neymar. Do Neymar. Então é o seguinte, o mecanismo de entorse de tornozelo mais comum é você inverter o pé. Inverter. Pra fora. Isso. Que a gente... exato. Todo mundo fala pra fora. A gente que tá lá, normalmente considera pra dentro. Mas a gente vai chamar um termo técnico de inversão. Então você inverte o pé. Você inverte o tornozelo. Tá certo? Essa inversão, ela pode ser de um grau leve, um grau médio e um grau grave. O grau grave é quando você rompe os ligamentos laterais do tornozelo. Você rompeu. E isso pode se estender para o pé também. E você pode fazer uma fratura na base do quinto metatarso, que é esse osso lateral antes do dedinho. Não é lá no dedinho, tá certo? Essa fratura do quinto metatarso, dependendo da região que quebrou, às vezes é de tratamento cirúrgico num atleta, porque é uma região que não gruda, não consolida, ou demora 6, 8 meses para grudar. Então, no atleta, normalmente opera. Então, o caso do Neymar foi isso. Ele primeiro operou esse dedinho, esse quinto metatarso, porque não grudava ou não ia grudar. E depois ele operou o tornozelo, o ligamento tornozelo, porque era a causa dessa fratura, ele torcia toda hora. Por isso que tornozelo, a gente fala, normalmente a gente trata sem operar. Mas quando o paciente começa a fazer lesão de repetição, é porque esse ligamento não cicatrizou. Aí a gente opera. Porque esse ligamento daí então tá fazendo com que não tenha estabilidade. Esse ligamento ou ele não cicatrizou, ou ele cicatrizou frouxo, alongado. E aí não tem estabilidade, torce toda hora. E o paciente torce toda hora ou fica dependente de tornozeleira, que é o que a gente estava falando, que não é bom. Doutor Alberto, isso aqui é para gerar até corte, que eu já ouvi muito, não sei se é mito ou verdade. O dedinho do pé vale de alguma coisa ou se perder ele continua a vida que segue? Ele vale. Primeiro ele vale por estética, né? Sim. Perdendo, fora, deixando a estética de lado, a parte funcional. Ele vale porque você distribui o peso, obviamente, quando você tem um pé normal, sem nenhuma patologia, sem pé plano, sem pé cavo, sem joanete, tá certo? Sem nenhuma deformidade, um pé normal. 50% do seu peso vai para o primeiro osso, que é o dedão. E os outros 50% você divide por 4. Obviamente não igualmente, você distribui mais para o segundo, depois para o terceiro, quarto, o quinto é o último, onde você tem menos carga. Mas tem a sua importância. Mas tem. Se você cortar o dedinho, isso vai atrapalhar um pouco a sua marcha. Já foi dito na internet que o quinto dedo já não tinha tanta... É por isso que a gente fala aqui no começo que a internet é recheada de fake news. Se você tiver um acidente, principalmente são acidentes com moto, ou acidentes com... Normalmente é moto, ou acidente de catraca de bicicleta, que você está descalço e prende o seu pé ali, se você fez uma lesão grave, obviamente vamos torcer para ser no dedinho, certo? Claro. Tá? Mas o dedinho é importante, sim. É importante, tanto funcionalmente quanto estética. Foi falado uma palavra que eu esqueci de perguntar sobre joanete. Joanete também vai parar no ortopedista? Sim, muito. E é comum ou não? É comum. Tá? Então, doída também. Se você juntar faceite plantar, que é o esporão,
você junta com joanete, que são as causas mais frequentes não traumáticas, tirando E entorse. pode ter confusão uma com a outra. Mas fala da joanete, então, pra gente. Joanete? Joanete é a seguinte. O joanete é uma condição que a maioria, muita gente tem e nunca foi no consultório ortopedista. Nunca foi. Porque não atrapalha. Essa pessoa que não tem incômodo joanete é a pessoa que já usa calçado adequado. Então ela já sabe o calçado que ela deve usar. Bico mais largo, sem salto, tudo isso. Então, se a pessoa pode se dar o luxo de usar esse tipo de calçado, dificilmente ela vai. A pessoa que mais procura o consultório de pé e tornozelo é a dor secundária do joanete. O que é? O que eu falei? Que 50% do peso da pessoa Dedão. distribui para o dedão. Se você tem o joanete, isso aí altera tudo. Então você esquece essa fórmula matemática quando a pessoa tem o joanete. Então começa a sobrecarregar o segundo e o terceiro dedo. E aí a pessoa aparece com um calo enorme embaixo da planta do pé, embaixo do segundo e do terceiro. E é isso que leva ele. É essa dor aí que vai procurar. Essa dor que ele leva. E se a gente não consegue corrigir isso, se a gente não corrigir o joanete. A correção do joanete é somente cirúrgica. A gente não consegue corrigir joanete com esses afastadores de dedo que vendem na internet, essas coisas todas. Então, Abre e lixa. a Joanete, gente tem que corta. abrir. Tem várias técnicas. Então, cada grau de joanete tem um tipo de cirurgia, mas você não consegue resolver a dor central do segundo e do terceiro dedo se você não alinhar o primeiro dedo. Esse afastador de dedo que é comercializado pela internet, furado. Não vai adiantar, Furada. porque não vai agir na causa. Não. Você pode pensar em usar essas órteses, vamos chamar de órtese, afastador de dedo, tração de dedo, às vezes no joanete juvenil, na criança. Tem criança que está desenvolvendo joanete. Às vezes você mudando um pouco a alteração, você equilibrando um pouco a musculatura em volta do dedão, com esses afastadores você consegue prevenir. Mas no adulto não adianta nada. No adulto, ou você convive com o joanete adequando o calçado, ou você opera. E a etiologia da joanete? Exatamente. Duas causas. Etiologia intrínseca da pessoa, uma má formação do primeiro osso, do osso do dedão, um desequilíbrio muscular, alguma condição neurológica por desequilíbrio por inervação, que vai causando algumas microparalisias, condições do pé plano, que leva mais ao joanete. Quem tem pé chato tem mais joanete. Então você tem a condição intrínseca da pessoa e a condição extrínseca, que é o principal, que é o uso de calçado. Então a condição externa do joanete é o uso de calçado. Calçado de bico fino, calçado de salto alto e às vezes calçado completamente flat, plano, sem nenhuma estrutura no solado. Não sei se já apareceu no consultório do doutor. Não sei o nome popular, bicho geográfico, alguma coisa. Essa condição é uma condição dermatológica. Ok. É um parasita ali, que aparece ali normalmente em praia. Mas aí é dermato. Que cuida, entendeu? Às vezes só com remédio. Sim. Não é condição de ortopedia. Não. E o pé torto congênito? Eu sei que você falou que você acaba não tratando, né? Mas faz parte aí das patologias do pé. É uma patologia ortopédica. Como que funciona? É uma patologia ortopédica. Às vezes você consegue fazer hoje em dia diagnóstico intraútero, com ultrassom, morfológico, tudo. Então, às vezes, os pais já sabem que vai nascer com algum probleminha do pé. Hoje em dia, na minha época de residente, a gente operava muito o pé torto. Muito. Lá no Hospital das Clínicas, tinha 3, 4, 5 pés tortos congênitos por semana para operar. Tá certo? Essa condição acabou, mudou porque o pessoal hoje usa uma técnica de mobilização e de manipulação do pé com imobilização gessada, tá certo? Que é um método que já é antigo, mas que hoje o pessoal começou a aplicar. Pessoal que faz ortopedia infantil estudou mais isso. Já no recém-nascido? Já no recém-nascido, já começa a fazer o gesso no berçário. No berçário. Então, hoje em dia,
Para você ver uma cirurgia de pé torto congênito de criança que nasceu nos últimos 10 anos é difícil. Mas é tratável, então, e vai... Tratamento desde que clínico, tratar adequadamente, vai manter na fase adulta uma vida normal. exatamente. Obviamente, o pé torto congênito não é só uma alteração de ligamento, de tendão, tudo. Ele tem alteração morfológica dos ossos do pé. Então, nunca vai ser um pé normal. Nunca vai ser um pé normal. Mas o paciente com as técnicas de imobilização hoje tem muito mais condição de viver normal do que antigamente. Hoje, se você pega um adulto com um pé torto congênito, eles pisam torto, assim. Às vezes eles adaptam até a sandália havaiana. Esse paciente é o paciente que às vezes nem quer operar, porque o médico já fala que se for operar existe um grande risco de ter que amputar o pé. Isso na fase adulta. Mas isso é fato. Sim, é fato. É fato porque o pé ficou torto a vida inteira e você vai desentortar o pé, você vai causar uma lesão de vascularização, de nervo, tudo que pode necrosar o pé. Perfeito. Grande Moisés, aprendeu bastante hoje? Demais, obrigado, doutor. Aprendi, relembrei. Espero que você que está aí também tenha aprendido bastante aqui no Pode Doutor. Grande doutor Alberto, palavras finais que você queira deixar aí para o nosso público, alguma mensagem? Eu agradeço primeiro, né? A gente que agradece absurdamente. Obrigado. Eu acho que é o seguinte, é o que eu falei no começo, né? Você só vai dar importância para o seu pé e para o seu tornozelo quando você não conseguir fazer esporte, viajar, trabalhar, ficar em pé. Ou seja, o que é isso? Isso aí é a vida, né? Tudo. É tudo. É tudo. Entendeu? Ninguém fica sentado ali, como diz o Raul Seixas, né? Esperando a morte chegar, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes. Então é o seguinte, você só vai perceber. Então, hoje, você tem especialistas em pé e tornozelo, antigamente não tinha. Hoje você tem vários especialistas, o Brasil tem um dos melhores especialistas de pé e tornozelo, vários, espalhados pelo Brasil inteiro. Não custa nada se você tiver uma condição que está atrapalhando a sua vida para ir na padaria, na esquina, ou para comprar sapato que você não consegue achar o calçado, alguma coisa está errada. Você pode procurar o especialista de pé e tornozelo, nós estamos lá para isso aí. Sensacional. Muito obrigado, doutor Alberto Mendes, sorte dos pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Obrigado, doutor. Você que está aí, compartilhe, espalhe saúde. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Pode, doutor.